Salve! Bom dia, galera! Vamos lá! Tema de hoje, Revolução Industrial. Tema que eu gosto bastante, particularmente. Show? Eu postei lá no grupo para vocês as páginas da apostila que falam desse assunto, para vocês darem uma lida. Isso vai ser importante, sobretudo para a prova, para o simulado e para a prova de vocês, beleza? No mês que vem. Então esse vídeo, como a gente tem feito sempre, é para dar uma passada o mais resumida possível, mas sem deixar de fora os detalhes principais, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, galera, é que normalmente a gente fala de revolução industrial, mas isso não aconteceu de uma vez no mundo. Na verdade, nós tivemos 3 revoluções industriais, beleza? A primeira delas vai acontecer lá na segunda metade do século XVIII e início do século XIX. Esse contexto todo que a gente vem falando até aqui de iluminismo, liberalismo econômico, tudo isso, isso vai influenciar muito para que a Revolução Industrial ela aconteça nessa época. Show? Como que isso aconteceu? Como que essas mudanças elas chegaram até os modelos de produção lá na Inglaterra? Pelo seguinte, pessoal, a produção na Inglaterra tinha como sua prioridade, como sua especialidade, os tecidos, a fabricação de tecidos. Só que esses tecidos, até a primeira metade do século XVIII, eles eram feitos de forma artesanal, de forma manual. Aí, o que essa galera lá na Inglaterra começou a fazer? Para aumentar a produção, já que eles tinham ganho muita clientela no mercado internacional, estavam vendendo para vários países do mundo, eles têm que aumentar essa produção para atender essa demanda. Então o que eles fazem? Eles começam a promover um movimento que a gente vai chamar de cercamentos. Beleza? O que seriam esses cercamentos? As áreas rurais, onde o pessoal trabalhava um modelo semelhante ainda ao que era o feudalismo, ainda não era mais o feudalismo da Idade Média, mas ainda era um modelo parecido. Os ingleses, então, eles começam a expulsar essa galera lá do campo para poder abrir mais espaço para a criação de ovelhas. Ué, o que as ovelhas têm a ver com isso, professor? As ovelhas elas eram criadas para a extração da lã, e a lã era a matéria-prima utilizada para poder produzir os tecidos. Beleza? Então essa galera que vai ser expulsa do campo para poder abrir espaço para essa criação de ovelhas, eles começam a migrar para as cidades, começam a buscar trabalho nas cidades. E é nessas cidades onde as primeiras fábricas elas começam a surgir. Agora a produção de tecidos ela não vai mais ser manual, ela vai passar a ser mecânica. As primeiras máquinas elas começam a ser fabricadas, começam a ser produzidas, melhor dizendo, lá na Inglaterra para poder agilizar e modernizar essa produção de tecidos. Então essa galera que trabalhava no campo antes, agora vai para as cidades para trabalhar nas fábricas. Uma das principais mudanças que a gente tem é exatamente no estilo da produção. Essa mudança no estilo da produção vai fazer com que a quantidade de tecidos produzidos por dia aumente de forma absurda. Vamos supor, se com a produção manual um empresário conseguia que os seus funcionários produzissem, sei lá, 20 metros de tecido por dia, com as máquinas, com as fábricas, ele conseguia 200 metros por dia. Era uma produção muito mais rápida. Essa imagem que eu botei para vocês, ela retrata um pouco de como isso aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Então essa produção manual ela vai sendo substituída pela produção das fábricas. E essas máquinas elas vão ser no modelo mecânico, obviamente, mas a força motriz, a fonte de energia que vai movimentar essas máquinas é o carvão mineral. E esse é um dos fatores principais para que a Inglaterra seja a primeira na Revolução Industrial. A Inglaterra tinha muitas minas de carvão mineral e um carvão que tinha uma coisa que a gente chama de alto poder calorífico. Ele queimava bem, vamos dizer assim. Então ele era o combustível usado nessas máquinas a vapor para a produção dos tecidos. Então essa produção agora, ela vai passar a ser em série. Se você tem uma produção mais rápida, que aumenta a quantidade produzida por dia, você vai poder vender muito mais. Se a quantidade aumenta também, você pode reduzir o preço do seu produto, o que vai ajudar ainda mais na venda. Ou seja, o lucro dos empresários, dos donos das fábricas, aumentou absurdamente. A galera que era rica enriqueceu ainda mais. Em compensação, o trabalhador ele começou a ficar desvalorizado.
Porque agora o trabalho era feito pela máquina. Uma máquina só fazia o trabalho de, sei lá, 10 trabalhadores. Você só precisava de um para poder operar a máquina. Entende? Então isso vai causando para os empresários um enriquecimento, mas para o trabalhador o desemprego. Show? A gente vai ter então, depois da Primeira Guerra Mundial, ali no finalzinho do século XIX, entrando no século XX, mas principalmente depois da Primeira Guerra, aquilo que a gente chama de Segunda Revolução Industrial. Vai ser o momento da revolução dos meios de transporte. Beleza? O automóvel vai ser criado, os meios de comunicação vão ser melhorados, e o combustível utilizado nas fábricas também vai mudar. Antes era o carvão, agora o combustível utilizado vão ser a energia elétrica e os derivados do petróleo. Então esses vão ser os pontos principais da segunda revolução industrial, beleza? No próximo vídeo então, galera, a gente vai falar sobre os modelos de produção adotados a partir da segunda revolução industrial.